Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje temos o Ivo, um recente maestro aqui na ilha, que pegou recentemente aqui, nem sequer faz um ano, provavelmente, da União Praiense, mas vamos começar muito cá para trás. Como é que tu começas como é que tu integras o mundo da música, especialmente nas Filarmónicas? Muito boa tarde, antes de mais agradecer o convite, que fiquei interessado. Com muito gosto que estou aqui. Ingressei no mundo da música muito cedo. Tinha por volta de 6 anos, quando disse à minha mãe que queria aprender a tocar bateria. Era o sonho de qualquer criança, era tocar bateria. Então ela arranjou uma professora particular de piano. Não tem nada a ver, verdade é esta. E comecei a ter aulas de piano. Mas depois os anos foram passando e ela disse que era melhor então ingressar no conservatório para ter outras bases e ganhar outros conhecimentos. Depois, mais tarde, quando fiz 10 anos, por volta disso, entrei na Filarmónica União Praiense, aí já para tocar bateria, e fiquei lá desde sempre. Então foi assim que começou o Ivo no mundo da música, foi através da minha mãe, o conservatório. Depois entrei na Filarmónica e fiquei sempre lá. Quem foi o teu primeiro professor? Foi a professora Tatiana, ucraniana, agora não me recordo o último nome. Depois tive o professor Francisco Rocha no piano. Depois, mais tarde, no conservatório também tive trombone com o professor Miguel Moutinho. Clarinete também fiz 2 anos, creio eu, com o professor Oleg. Portanto, nas classes de conjunto tive coro com a professora Ala Nova. Isto então já foi mais duradouro. E na formação musical foi sempre o professor Jesua. E na Filarmónica era o professor Edgar Marques. Uhum. Mas apanhaste ainda então o Antero como sim, maestro? Sim. Ele é que foi o meu primeiro maestro, foi sempre o professor. Eu tinha noção que o Antero também dava aulas de música na altura. Não, na altura já era o professor Edgar, acho que ele se pegou, deve ter sido muito recentemente quando entrou na Filarmónica, na parte da escola de música. Depois temos o professor Rodrigo Lima e depois o professor Edgar. E já falaste aqui numa paranafinal, aliás, de instrumentos. Quantos instrumentos é que tu passaste e onde é que tu estás, onde é que te encontras agora neste momento? Neste momento vou tapa-buracos, a verdade é esta, tudo o que a banda precisa, vou tocando, mas é mais à base de bombardino, trombone de vara. Agora tenho tocado mais nisto. A tuba, agora há pouco, porque também já temos suprimido esta necessidade que tínhamos, então tem sido mais à volta do trombone e o bombardino. Influências familiares na tua vida para o mundo da música? Não tinhas? Nada. A minha mãe tocava guitarra e sem ser ela não tinha influências nenhumas. Era só um gosto que a minha avó tinha de tocar na Filarmónica, que um dos netos tocasse na Filarmónica, e sem ser isso não havia nenhuma influência. E então entraste mesmo só para tocar bateria? Exatamente, só para tocar bateria. Depois o professor Antero foi dizendo, porque é que não vais experimentar... Na altura era tuba, era pequenino, foi o instrumento que ele me aconselhou. E fui experimentar, mas depois chegou uma altura que era pequenino e a tuba era maior que eu, então aquilo gostava um pouco nas posições maiores. E disse, então vamos experimentar trombone de vara. E então comecei já a ganhar outro traquejo com outros instrumentos. E tu levaste a experiência do trombone de vara com o Miguel Moutinho? Sim. Muito bem. Aí vamos aqui se calhar fazer mais uma pergunta. Eu estou completamente vidrado na pergunta, mas não sei. Mas já vai sair. Já o Álvaro não te posso ajudar, porque não sei qual é. Tu ainda te lembras qual foi a primeira tocata que fizeste com a Filarmónica? Lembro, foi a Procissão do Senhor Morto na praia e estava a tocar a tarola. Lembro que aquilo foi muito, muito marcante, principalmente para a minha família, porque começámos ali na praia, estavam todos a ver, a minha bisavó, a minha avó, e então foi um grande momento, digamos assim. O que é que tu sentiste antes de começar? Isto a gente normalmente, no primeiro, se for à moda antiga, a gente tinha, sempre primeiro era acertar o passo. Sim, exatamente. Lembro que na altura da tocar a tarola estava eu e o filho do professor Antero, o Miguel Ávila, e éramos dois muito pequeninos, e então, a meio da marcha, começamos a fazer o rufo com o pé direito. O que é que está a passar? E depois lá acertamos o passo e a marcação. Mas sei que aquilo, antes de sair, era um grande entusiasmo, vestir pela primeira vez a farda e tocar na Filarmónica da Praia. E o nervosinho, miudinho? Sempre isto então. Até hoje em dia, quando vamos tocar aquilo, então agora muito mais.
É sempre um nervosinho que acho que até é bom, que é para que as coisas corram bem. Pela primeira vez, lembras-te também do primeiro ensaio? Primeiro ensaio, recordo-me, estávamos a tocar até o Prestige, um passo de braço, e o professor Antero deu-me o papel na altura e eu já sem saber ainda muito bem aquilo, mas já é sempre os nervos chegar lá, o primeiro ensaio e ver só gente grada, então custa um bocadinho, mas depois a coisa foi. Qual foi esse impacto de ter pessoas de diferentes idades, várias experiências, tu entras ali no vinho fresco, Sim. como é que foi esse ambiente? Por acaso foi bem recebido, tiveste quando estava a precisar de alguém para tocar tarola, então eu tive meia dúzia de aulas de percussão e de como é que se diz? De formação musical, para aprender a ler as partituras e subi logo, porque estava com carência de tarolas, então. Mas fui sempre muito bem recebido, a verdade é essa. Todos da direção e mesmo os músicos mais antigos, sempre tive este privilégio de todos gostarem de mim. Portanto, foi muito bom. Se pudesses agora cativar os jovens a ter esta experiência, o que é que dirias a eles? É que é a melhor coisa para mim, é Filarmónica, já sabem que é o melhor que há. Tanto que a minha família quase toda já teve ou está lá agora. Tive primas que estiveram lá, agora tenho mais primas, tenho a minha irmã, tenho a minha afilhada que também começa agora na escola de música e acho que aquilo é o melhor meio que as crianças têm para ganhar outras convivências, outras vivências e acima de tudo aprenderem a saber estar nos sítios, porque aquilo também ensina regras que têm que ser cumpridas, senão aquilo não é tudo uma confusão. Sim, dizem que no desporto normalmente fazem-se homens, mas também Exatamente. na música também se faz homens e mulheres. É tudo muito mais civilizado e tudo mais, é uma aprendizagem, uma evolução da parte dos jovens também. Falar em jovens estudam, como é que era estudar e estar na música? Hoje uma coisa que mete muita confusão é quando os meus músicos me dizem que não conseguem ir aos ensaios porque têm que estudar. Eu na minha altura não faltava um ensaio que fosse e fui para a universidade, fiz os meus cursos, fiz tudo o que tinha para fazer, tinha futebol, futsal e tinha sempre os ensaios da Filarmónica e nunca deixei nada para trás. Portanto, quando existe este planejamento consciente dos pais e a ajuda dos pais, tudo dá para fazer e não é por ter dois ensaios 2 vezes por semana que vai influenciar os estudos. Não é naquela hora e meia que eles vão estar a estudar ou não. Portanto, tem é que saber fazer as coisas e marcar tudo com tempo e... No meio desta rebuliço toda entre futsal, futebol, música, quando é que surge aquele momento em que tenho que me concentrar na música? É este o momento? E desde sempre soube que música era o que mais gostava. Apesar de ter tido ali uma altura que estava meio triste com a música, digamos assim, mas sempre estive concentrado ao máximo com a música. Achas que foi importante crescer na música? Sem dúvida nenhuma, senão não era o IF que sou hoje. O facto de ter sempre alguma coisa para fazer ligada à música, não sei se ao Filarmónicas, mas um concerto todo com a minha irmã, mesmo com o coro, nós tínhamos imensas atuações com a professora Ala e isto foi-me formando e foi-me moldando como homem até agora. Podemos dizer que a história da União Praense também foi-te ajudar? Ou Sim, foi só por calhar? Não, acho que também me ajudou bastante. O facto de ter tido o professor Antero para mim foi um privilégio que poucos, digamos assim, tiveram, porque foi um grande maestro para mim, um mentor, até um padrinho que influencia muito os músicos. Vamos fazer a nossa primeira pausa musical. Vamos ouvir uma marcha de desfile, Aqui Volante, de Michael Gallo.
Bem, voltamos aqui ao tema aqui com o Ivo. Ivo, falaste até agora um pouco da tua experiência, ainda da tua juventude, e quando é que te surge para entrar para tudo mais específico para a música? Depois o meu estudo passa principalmente pelo conservatório. Não segui o ensino superior na música, fui ciência política. Portanto, foi sempre quando surgiu a oportunidade, inscrevi-me e fui fazendo isto no conservatório. Lembras-te quando é que entraste no conservatório? Eu tinha por volta de 6, 7 anos. Foi logo no início. E aquilo foi cativante para ti? Vou ser sincero, na altura não foi assim muito cativante. Que estava acostumado com o registro, que a professora Tatiana, depois entrei e foi outro registro. Mas depois aquilo é como em tudo, primeiro estranha-se, depois entra-se. Pudesses cativar agora os teus jovens a entrar no conservatório, achas que era essencial? Sim, é muito importante. Estou sempre a dizer e a fazer este esforço na Filarmónica que os músicos que vão para o conservatório vêm muito mais bem preparados do que apenas aqueles que têm a escola de música. A verdade é essa, eles têm aulas individuais, nós lá ainda não conseguimos ter este nível de aulas individuais com os nossos músicos, mas lá o acompanhamento é completamente diferente do que temos na nossa escola de música. Portanto, estou sempre a fazer este apelo para que eles vão a experimentar pelo menos, e claro que sabem que têm que cumprir com algumas obrigações que o conservatório assim exige, mas que fazem com que os músicos sejam cada vez mais bem preparados e melhores músicos, melhores executantes. Também, se calhar, o conservatório há 10, 15 anos, quando entraste, e também eras muito jovem, também sim. fez com que criasse uma barreira. Também, Talvez, na altura, sim. estavas na aprendizagem também, saber o que é que querias ainda. Sim. Por saber o que é que querias, como é que te surge, aquilo que a gente andou aqui a ver, como é que há o interesse pela parte da composição e os arranjos? Pois isto surgiu o convite para a primeira vez para fazer uma marcha, por exemplo, foi no ano passado, para uma marcha que eu ia. Fiquei sempre assim muito nervoso porque eu tinha feito nenhuma marcha e de facto gostei muito desta parte. Mas já antes, quando mais pequeno, já tinha feito algumas músicas individuais, só no piano, para mim e para a minha irmã. E fui desde sempre assim um gostinho também que tive, fazer arranjos, fiz aquela marcha também, gostei imenso. E pronto. Podemos dizer que era um sonho ou foi algo que surgiu? Não, foi surgindo, não era um sonho. Que o grande sonho que tinha sempre foi ser executante. Nunca foi a parte da composição, a parte da regência até. Sempre gostei muito daquilo, mas nunca foi assim um grande objetivo que tinha, principalmente para agora. Para além desta marcha que elaboraste, tiveste mais algum arranjo ou mais alguma criação de composição para uma banda? Não, só pronto, lá para a Franca da Praia faço os arranjos e faço algumas transposições de alguma coisa que seja necessário, mas só para aquilo mesmo. Não te criou aquele bichinho de que... Gostei, mas também... Na alturas não eras maestro sim, ainda? Sim, não era. Qual foi a reação do maestro ou dos teus colegas em geral? Então faz, experimenta, que se calhar vais gostar. E estava na universidade ainda por cima, acho que estava no meu último ano, e a conciliar aquilo tudo foi assim um pouco complicado, principalmente quando cheguei cá e já a minha mãe via que nem dormia, ou quando ia dormir era sempre a tentar pensar em alguma coisa, mas sempre tive o apoio deles e dos meus colegas. Acho que até correu minimamente bem. Cabe nesta que fizeste, feedback das pessoas que lá estiveram para além de ti. Sim. Tive sempre feedback bom, a verdade é esta, não pelo menos os meus, quem me encomendou, a senhora Lúcia, disse que gostou imenso, os marchantes também, e deixou-me satisfeito o facto de eles terem gostado, ter sido eu a fazer, porque também tinha participado naquela marcha, o que me deixou ainda mais orgulhoso. Onde é que te inspiraste para a composição? Será que tiveste algumas dicas? Por exemplo, o professor Monteiro Ava na composição adora dar as suas opiniões e ajuda imenso, porque é uma pessoa bastante dada e uma humildade. Sim. Mas onde é que te inspiraste? Onde é que vais buscar esta inspiração para a composição? Eu vou fazendo 3, a verdade é esta, e depois
vou mandando para os meus colegas, para os meus amigos, para as minhas primas, para a minha prima, por exemplo, mas não digo que fui eu que fiz, digo o que é que vocês acham deste bocado aqui, e eles vão dizendo, por acaso gostei muito daquela parte em que tem umas subidas ou não, e assim é que vou jogando com esta parte da composição. Como estás bastante dentro, que compositores é que tu gostas mais de ouvir e de levar para a tua banda, neste caso como maestro, onde é que vais sugar a tua energia? Neste momento temos tocado, talvez por como a maioria das bandas, muito do Vitor Reisente, a verdade é essa, muito das marchas. Mas, no entanto, eu tento sempre manter a parte do mistério que o professor Antero tem, e com tocamos algumas marchas dele, e tentamos agora tocar sempre a repertório muito mais popular, digamos assim, que vou arranjando alguns arranjos para que também cative, que a minha banda é muito jovem, os meus músicos a tocarem, e como já conhecem vai ser muito mais fácil para motivá-los e termos este jogo de cintura com eles também. Estás há apenas alguns meses como maestro, a transição foi da Carolina para ti. Os músicos obviamente aceitaram perfeitamente esta transição. Tive sorte, a verdade é esta, porque os músicos todos, pelo menos o que eles dizem, que já gostavam de mim como músico, e vou fazer agora um ano em setembro que assumi a batuta, e tem sido uma experiência, apesar de difícil, bastante boa, porque eles têm-me ajudado também, tenho tido o apoio deles em aparecerem, em fazer o esforço para que saiamos à rua com presença, e isso deixa-me bastante satisfeito. Arrisco-me a dizer que neste momento a União Praense é a filarmónica com mais jovens a tocar, talvez Santa Bárbara, mas julgo que a União Praense tem muito mais juventude que entrou assim derrompante, digamos assim. Qual é o principal desafio de pegar numa banda tão jovem e de pô-la a funcionar minimamente, porque não é fácil, sim. Porque há sempre jovens que têm mais dificuldades que outros em executar os instrumentos, e às vezes há alguma vergonha de vir ficar para fora e de cometer os erros. Como é que se ultrapassa isto tudo? O mais complicado passa pela consciencialização que temos que fazer, para que eles saibam que temos que sair à rua em condições. Isto passa por grande desafio que temos que fazer. A nossa banda passou por uns momentos assim mais difíceis, em que muitos deles subiram sem ter tido a formação que eu considero que seja necessária para que o músico suba efetivamente à banda principal. E agora estamos a colher estes frutos, a verdade é esta. Há muito bater, muito partir pedra, em ensinar solfejo, a parte de execução até às vezes não é a desejada. Portanto, é sempre muito mais difícil do que quando temos uma banda já completamente formada e músicos já de contar, digamos assim. Mas é um desafio que não desgosto, porque são músicos que já não têm vícios, ou seja, posso ir trabalhando com eles ao longo do tempo para que a banda alcance aquilo que quer, mas sabemos que é sempre muito difícil, está sempre a fazer com que eles percebam a grande responsabilidade que é tocar numa filarmónica. Que cunho pessoal queres deixar bem vincado nesta banda tão jovem? Acima de tudo é o que direitinhos e alinhados, sempre o que eu peço, e o pé direito. Resta-se e vamos fazendo o trabalho devagarinho. Sabemos que ainda o som não é aquele que eu desejava e que muitos desejam, mas creio que com tempo e trabalho depois tudo se fará. Vamos fazer a nossa segunda pausa musical. Vamos ouvir uma marcha de procissão intitulada Mi Esperanza, de José Rubio.
voltamos então outra vez aqui ao tema, depois deste lindíssimo tema que vamos discutir. If, continuamos aqui, se calhar, no seguimento da conversa que a gente estava a ter, da parte dos jovens na harmónica que tens neste momento. Achas que falta pessoas mais velhas, por exemplo, ou mais experientes na tua harmónica para também, se calhar, evoluir um pouco também os jovens? Exatamente, é isso que eu às vezes digo. Sempre que encontro pessoal que era da minha altura, digo-lhes sempre: porque é que vocês não voltam para ajudar as crianças? Que é sempre muito mais fácil ter um apoio, um suporte com mais alguma idade e mais calejado do que chegar lá e tocar sozinho. Mas pronto, são decisões de vida e não podemos obrigar ninguém a voltar, mas que às vezes faz falta um ou dois assim com mais idade, acredito que faça. Se eles estivessem a ouvir neste momento, o que é que eu dirias a eles? Voltem para a Harmónica União para isso. Apesar das doenças, não faz mal. Vamos devagarinho e marchamos um bocadinho mais devagar, se preciso for, para acompanhar. Achas que, como o Álvaro estava a dizer há bocadinho, eles sendo jovens, a dificuldade se calhar é um pouco mais acima, certo? Sim. E acima de tudo por não terem a formação necessária para acompanharem às vezes a banda em alguns eventos que podíamos fazer. Isso é o que mais pesa. Tu também és jovem e maestro mais jovem ou és praticamente. Como é que surge este convite para segurar a Filarmónica? A Filarmónica sempre foi uma Filarmónica muito difícil, a verdade é esta. Por sermos a Filarmónica do Centro, talvez é o mesmo que se passa aqui que a Recreio. A Filarmónica do Centro é sempre muito mais complicado do que as das freguesias. E vieram falar comigo hoje com algum nome, digamos assim, da banda, algum peso, a perguntar se o que é que eu achava, se fosse eu. Eu, apesar de querer, disse sempre: não era isto que queria neste momento, porque queria ainda fazer outras coisas, ver a vida sem esta grande responsabilidade que tenho. Mas pediram se podia e eu não ia conseguir dizer que não. É sempre um grande sacrifício ser maestro da Filarmónica União para isso, porque quer queiramos, quer não, é a Filarmónica do Centro da Praia e é sempre que sai é com um grande peso que... Por falar em peso, se calhar o maior peso para dizeres que sim é porque eras mesmo da casa. Sim, exatamente, se não fosse da casa talvez não dissesse que sim e fez talvez muita gente dizer que não quando era convidada para ser maestro ou maestrina daquela casa. E o fardo que temos, quer queiramos, quer não, de ter tido grandes pesos naquela banda, influencia também o facto de quererem ou não ser mestres daquela casa. Nunca pensaste ser maestro ou alguma vez ambiciaste? Já tinha pensado, mas não neste momento. Talvez mais tarde, já que a vida é mais estabelecida, mas não somos nós que mandamos às vezes e a vida prega-nos essas surpresas. E como é que tem sido praticamente um ano desta experiência? Eu digo que é um pau de dois bicos, é muito bom às vezes e terrivelmente mau noutros tempos. Nós também vivemos alturas em que temos muitos músicos lá fora a estudar e quando lá estão são praticamente os músicos que já estão feitos e que já são de contar. E chega a alturas de Espírito Santo, a alturas de procissões assim antes de eles virem e custa um pouco irmos com poucos músicos e menos bem preparados, digamos assim, para a rua, mas é a vida. Penso que em geral as filarmónicas, sim, todas devem estar a passar por isso. Passem por este processo, especialmente a vossa que é muito jovem. Exatamente. E preparam entre 5, 6, 7 anos, depois chega ali aos 17, 18 anos, têm que se ausentar durante algum tempo. Por um lado é bom também porque eles voltam e assim esperemos que os voltam, sim. Mas faz sempre falta naquele espaço de tempo em que já estavam praticamente preparados. Exatamente, e o grande problema às vezes é que vão e quando estão cá de férias não vêm cá, ou então vão e vão de vez e não querem regressar e é uma... Por isso fica aqui mais um apelo para os que vão. Exatamente, que voltem também. Por acaso temos tido sorte nisto, todos os que têm ido têm voltado, ou pelo menos quando estão cá de férias têm feito este esforço para estar connosco, mas de qualquer das formas não fica o apelo feito. Quais são os principais tocatas que a FUP tem? Sei que faz Espírito Santo, mas ao longo do ano, mais ou menos, o que é a rotina da FUP? Nós começamos logo no Natal, sempre o nosso grande objetivo que temos é fazer o concerto de Natal, ou o concerto de Ano Novo com a FUP.
Depois passa pelo nosso aniversário, dia 20 de março, em que gostamos sempre de fazer um concerto e todas as festividades que daí são associadas. Depois partem logo a parte do Espírito Santo, em que é raro o ano em que não temos os 8 domingos completos. E este ano, por exemplo, fizemos a primeira vez, talvez, tocamos no boldo na Casa da Ribeira. E pronto, é sempre alguns ou outros desfiles que temos ou em Angra ou na praia, como foi o desfile de Natal. Em Angra também tivemos o desfile de Natal. E é por volta disso. Depois chega às festas da praia, claro, temos o desfile de abertura, o desfile de filarmónicas e alguns serviços ou outros que vamos fazendo. Este ano não fizemos, por exemplo, o concerto, porque fomos cedendo o nosso lugar à banda Troviscal, que fizemos intercâmbio com eles. E pronto, vamos jogando desta forma. Mas é por volta disto. Isto tudo para puxar um bocadinho a conversa do concerto do Zaba. É assim que também ficaram atrás. Que foi estreado nas festas da praia 2025 com a Carolina, no qual com certeza estiveste presente como músico. O quão é importante estes concertos que diversam um bocadinho daquilo que é a rotina de uma banda. Completamente, é muito importante mesmo, porque normalmente o pessoal vê as bandas filarmónicas e associa sempre ao mesmo repertório, ou então àquele repertório mais específico. E o facto de conseguirmos mostrar que também conseguimos tocar outro tipo de repertório chama muita mais gente e dá outra visibilidade à banda que a verdade é esta, com os concertos de boldo não temos. Portanto, é muito importante mesmo continuarmos a fazer estes projetos, apesar de sabermos que toda a dificuldade que é para montar um projeto desta envergadura. Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram em montar um concerto? Que, obviamente, depende de uma banda de apoio. Exatamente, sim. Acima de tudo, arranjar banda de apoio já é difícil. Nós, como fizemos este concerto algumas vezes, apanhou uma altura em que tínhamos muitos músicos a estar lá fora já, e foi um 31 arranjar músicos para substituir, e é sempre muito complicado arranjar alguém que venha fazer o solo, não sei o quê. Já a parte da banda, também tivemos no último concerto, o baixista não conseguia ir, e isso é que o nosso presidente falou com pelo menos 5 pessoas para ir tocar baixo e ninguém conseguia ir tocar baixo. Portanto, sabemos que isto é sempre muito complicado, ainda por cima quando estamos a lidar com pessoas, mas sem ser estes problemas, acho que valeu sempre a pena. Temos tocado no Teatro de Angrense, um grande palco que temos na nossa ilha. Digo-lhes sempre, pode ter dado dinheiro, pode não ter dado, se for dar, se não for, não interessa. O importante é irmos para lá e participar e num grande palco que é, por exemplo, o Teatro de Angrense, e como foi nas festas da... Acredito que aquilo tenha sido mesmo um grande concerto que fizemos lá. Que isto não é o melhor incentivo por uma banda jovem. Sim, também. Eles gostaram muito daquilo e vamos repetir também com outros projetos, porque eles mesmo gostaram daquele tipo de trabalho. É um trabalho diferente que estimula muito o ouvido e o facto de não estarem sempre ligados ao papel, saberem que às vezes têm que fazer uns saltos ou outros e que não estão escritos, e também é bom. É um outro tipo de formação que eles vão ganhando. Podes aqui revelar para os nossos ouvintes quem foi os músicos da banda de apoio e as vozes que interpretaram os temas? Da primeira vez nas festas da praia, a banda era composta, claro que quem fez os arranjos, o professor Antero, meteu o barco a andar, acompanhado por Ivandro Machado no baixo, não me lembro o primeiro nome dele, mas o Pacheco na guitarra, a Maria Ávila na voz, o Flávio, não me lembro o último nome, também da Fonte Bastardo na voz, a Carolina Amaral e falta-me uma senhora, mas desculpem, não me recordo. E pronto, depois foi acompanhado para Fernando Cunhão Preto e o baterista Miguel Ávila. Exatamente, acho que era esta a banda que nos acompanhou. Tens planos para o futuro de fazer algo parecido? Nós gostávamos muito de fazer algo parecido com outro tema ou com outro tributo, mas vamos esperar agora para ver o que é que o futuro nos reserva. E aí, com esta promessa, vamos fazer a nossa pausa musical. Vamos ouvir a primeira peça que nós passamos no programa, que é Águas de Potaréu, da Milka Moraes.
como disseste muito bem, em setembro fazes um ano que estás já esta banda. Como é que podes descrever este ano como maestro? Muito difícil, acima de tudo, muito difícil. Foi um ano de voltar a incentivar a músicos antigos a voltar. Acho que temos conseguido alguns, o que me deixa bastante contente. Manter, acima de tudo, os ativos que tínhamos e motivar as novas gerações a inscreverem-se na escola de música. Estes grandes feitos, acho que temos trabalhado em conjunto com a direção e estou muito satisfeito por este trabalho que temos desenvolvido ao longo de todo este ano. Isto leva-me à próxima pergunta. Qual é o momento em que te mais orgulhas? Não só como maestro, podes ir buscar outro tipo de orgulho, mas qual é a maior altura em que sentes o maior orgulho de se apresentar? É sempre que saímos à rua, principalmente nas festas da praia. Acho que sempre que abrimos as nossas festas é um grande momento de orgulho para todos os que gostam da Filharmónica da Praia. Portanto, não seria diferente se eu sentisse isso, porque mesmo que fosse a tocar ou não, o sentimento é o mesmo. É um grande orgulho ver a nossa banda sair à rua e, bem ou mal, está representada e está viva. A FUP tem algumas deslocações também fora da ilha. Acho que recentemente, em 2025, chegaram a pensar graciosas. Exatamente. O qual é importante estas saídas também da ilha, não só representar a Ilha Terceira, mas ir expandir um bocadinho o horizonte. Exatamente, nós já temos tido o privilégio de todos os anos a direção tem feito esse esforço em que vamos dar um passeio depois da época, digamos assim, e este ano vamos a Santa Maria, amanhã parte para Santa Maria, e é sempre um prémio que os músicos merecem depois de um grande ano de esforço em participar nas tocatas, em fazer representar a Filharmónica. E o facto de irmos para fora leva o nosso nome a outras ilhas e também acho que isto é importante haver este intercâmbio para conhecermos outras realidades, eles conhecerem também a nossa, e é muito importante mesmo. É difícil pegar na banda, tirá-la das festas da praia e quase em seguida fazer uma viagem. Como é que se prepara isto tudo em tão pouco tempo? E o pior é que recebemos uma banda antes disto, portanto a direção está não é só no nível musical, há toda uma logística muito complicada, e como são todos não, mas a maioria menores, é esta logística de pedir autorizações e sabemos onde é que realmente as crianças vão ficar e se vão ficar em segurança ou não, é uma grande logística, mas quando é tudo feito com gosto, tudo se faz. Se pudesses mudar alguma coisa no panorama geral das Filharmónicas na Ilha Terceira, o que é que tu mudas? Isto é uma boa questão. Uma boa questão mesmo. Por acaso eu não estou a ver agora o que é que mudava assim. Acho que acima de tudo o grande problema que todas as bandas têm tido é a parte mental e a falta de compromisso que às vezes as pessoas têm. Se tivessem sempre o compromisso que tínhamos antigamente, em que éramos praticamente obrigados a ir aos ensaios, ir às tocatas, acho que as bandas não passavam por tantas dificuldades como têm passado agora. Portanto, acho que a nível mental é que é o grande problema das bandas. Eu, se calhar respondendo a ti, que não fui eu o entrevistado, mas se calhar falava mais do sedentarismo que existe. Praticamente existe uma vida antes de Covid, uma vida após Covid. Há muito desaparecimento disso. Mas eu sou entrevistado. Neste tempo pouco que tens, houve algum momento em que disseste ou que pensaste não ias conseguir? O início de tudo, claro que aquilo custa mais porque não sabia para onde é que ia, digamos assim. Apesar de conhecer toda a gente, já conhecer os cantos à casa, aquilo, numa altura que uma pessoa pensa, se calhar não vou dar conta de conseguir montar um concerto até o Natal e em tão pouco tempo, com tantos músicos fora e os pequenos com alguma dificuldade em ler partituras, mas depois com esforço e dedicação as coisas foram-se fazendo. Algum momento em que tiveste que mudar a tua forma de liderar? Sim. Ou foi sempre perfeita? Não, perfeita não, porque vamos aprendendo, a verdade é esta. No início
sempre lhes disse foi, eu sou maestro, é verdade, quando estou a tocar convosco, sou músico como vocês, mas não se esqueçam que eu se digo alguma coisa não é para o meu bem, é para o bem da banda. Portanto, tudo é um caminho que se foi trilhando ao longo deste ano e para que a liderança seja respeitada por eles e dando sempre o exemplo, vou tocar com eles se preciso for, se eu preciso ir fazer alguma coisa também sou o primeiro a fazer e acho que esta é a melhor maneira de demonstrar a liderança, é estar à frente no campo de batalha. Achas que é possível ser amigo, mas ao mesmo tempo tens que exigir o máximo deles? É muito complicado às vezes, porque eu tenho lá colegas que já são meus amigos já desde que entrei na banda e às vezes por parte deles sinto que existe este esforço que fazem de eu estou a perceber o que ele está a dizer e então também tento, quando estou ali, eles sabem que é o papel que tenho que fazer e não é para brincar e depois quando acabar os ensaios, quando acabar tudo, somos amigos na mesma e podemos ir aos cafés ou à padaria como desejarem. Há tempo para tudo, praticamente. Exatamente, há tempo para tudo. Desde que tudo tem que ser organizado. Quando é tudo organizado, há tempo para fazer tudo. Normalmente a gente, quando recebe um maestro, aqui a gente faz sempre esta questão. O maestro é que tem que se adaptar à banda ou a banda é que tem que se adaptar ao maestro? Sem dúvida o maestro tem que se adaptar à banda. Cada banda tem as suas dificuldades, tem as suas... e já tem vícios mesmo de cada banda que é muito difícil o maestro chegar lá e querer tocar tudo. Às vezes é devagarinho, mas é mais fácil adaptar-nos à banda que temos do que querer que a banda se adapte a nós. Agora aqui uma pergunta mais introspectiva. Se pudesses perguntar ao teu eu, neste caso, o que é que davas o conselho ao teu eu de há um ano atrás que agora podias dar? Ives, toma mais calma e não te... e tudo se resolve. Não deixes que não comeces a pensar que vai tudo dar mal, que depois no fim tudo dá sempre certo. E onde é que este IF daqui a 3 anos gostava de estar? No mesmo sítio, a verdade é esta. Calmo, mais calmo talvez, mas no mesmo sítio. Sem mudar nada. Gostavas de conquistar algo como maestro? Não, nada. Acho que já conquistei o que tinha para conquistar, principalmente no mundo da música. Já está muito bom. É uma pergunta que eu faço que é... a gente normalmente em quase todos os programas a gente diz que há falta de jovens. Mas vocês dão quase uma bufetada às outras filarmónicas. Vocês têm muitos jovens. Como é que conseguiram cativar esses jovens e continuam a conseguir cativar esses jovens? Acima de tudo porque grandes músicos que tínhamos, prontos, por motivos de tudo, por exemplo, já não conseguem tocar, então vão influenciando filhos, netos e a nossa filarmónica é quase sempre são gerações, vai rodando à volta disto. Ou filhos ou netos e por isso é que temos tido esta sorte. Também como somos uma freguesia muito grande, vários curados com várias urbanizações, vários sítios, também temos esta facilidade de às vezes ir motivando e vamos dando algumas palestras, então temos conseguido cativar algumas crianças a inscreverem-se. A tua família é o exemplo disso, que me falaste há pouco. Sim, sem dúvida nenhuma. Ela, por exemplo, já tocou na Filarmónica, a minha irmã toca, a minha prima, e quando cá chegarem outros, ela quando chegar de vez também vai voltar para a Filarmónica, os outros quando crescerem hão de ir também, porque acho que aquilo é uma escola para a vida. E como é que é regir a família? Porque até agora fomos de amigos. Sim, é muito complicado, e quando temos um irmão que não tem, que tem um feitio assim um pouco mais complicado. Podes falar à difícil. vontade, cá não está a te ouvir. Portanto, é ainda mais difícil do que lidar com os amigos. Mas depois ela percebe o que é que estou a dizer aquilo, então a coisa corre bem. Mas é sempre muito complicado. Infelizmente ainda temos muito mais tempo. Para quem estava nervoso no início, até se fosse. Mas pudesses passar aqui uma mensagem final, apesar de muitas que já mandaste, qual é que seria? Não se esqueçam das filarmónicas. As filarmónicas é uma parte essencial da nossa cultura, da nossa ilha, e sem filarmónicas acho que esta ilha não ia ter a mesma graça e a mesma alegria que tem. Pudesses mandar uma mensagem agora para os teus músicos, microfoneta. Músicos, não se esqueçam de amanhã às 5 da manhã estarem no aeroporto, sem atrasos, polo vermelho e calças de ganga. Mas não se esqueçam de gostar da filarmónica da praia como eu gosto, e quando há este gosto e esta vontade conseguimos fazer grandes projetos e grandes aventuras com a nossa. Bem, despeço-me eu, João Gomes e Álvaro Machado, e com o apoio técnico do André. Agradecer claramente aqui ao IF por dar-nos aqui
uma entrevista espetacular, uma forma que também sentimos orgulho, uma forma que tem evoluído. Por isso, estás também de parabéns pelo teu progresso. Continua assim, não tenhas medo. Errar faz parte. Por isso, complemento aqui a tua conversa de há pouco do eu há um ano atrás. Por isso, todos aprendemos. Por isso, esta mensagem também é um pouco especial para todos nós. Por isso, obrigado por nos ouvir e até para a semana. Fanfarra Operária convida.